O Jornal da Manhã está no ar com as notícias regionais. O Supremo Tribunal Federal reconheceu na semana passada a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar, o que garante aos casais gays terem direitos como pensão, herança e a adoção. A decisão foi bem recebida pelos feirenses e agradou casais que vivem juntos há anos. Pelas ruas de Feira de Santana, parece que também é unânime a opinião das pessoas sobre o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Cada um vive da maneira que pode, da maneira que quer. E eu não sou contra o casamento, vamos dizer assim, casamento gay, o casamento entre homens e mulher, entre homem com homem e mulher com mulher. Eles convivem, né? Tem uma relação de sentimento, uma construção familiar e de material juntos, não tem que ter os mesmos direitos que as pessoas héteros, né? Cada qual seja feliz da maneira que quiser. Segundo o último censo do IBGE, aqui na Bahia existem mais de 3.000 casais homossexuais. Aqui em Feira de Santana são 119, que com a nova decisão do STF passam a ter direito à pensão, herança e adoção. Segundo o presidente do grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual, o GLIST, a decisão do Supremo vai diminuir o preconceito. O GLIST vai disponibilizar assistência jurídica aos casais que desejarem se unir. A gente vai estar tirando todas as dúvidas dos casais que nos procurarem aqui na sede via nosso departamento jurídico. Daí então toda a documentação será encaminhada aos cartórios para que possam ser feitos registros. A decisão também foi aceita com alegria pelo casal Walter Ney e Luiz Alberto. Eles moram juntos há 17 anos. Essa decisão ela vem trazer à tona algo que o próprio movimento já vem há um bom tempo querendo legitimar, que é garantir os direitos. Então hoje nós temos os mesmos direitos e deveres dos casais heterossexuais. A garantia que a lei agora passa a nos dar, a possibilidade de efetivarmos a construção do nosso patrimônio em comum e os dois serem realmente unidos legalmente, não há nada que seja tão gratificante no momento. E a gente continua falando sobre a decisão do Supremo aqui no nosso estúdio com o advogado Enésio de Deus. Bom dia, doutor. Bom dia. A nova lei, ela vai combater o preconceito contra os homossexuais? Na realidade, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, apesar de não ser uma lei, é uma interpretação conforme a Constituição. Combate, sim, o preconceito e é educacional, porque pela primeira vez a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro definiu que a convivência pública, notória, duradoura e com comunhão de vida entre casais de pessoas do mesmo sexo forma o que se chama de união estável, que as leis tratam como a união pública e notória entre homem e mulher. Então é educacional e serve para combater o preconceito. E como união estável, os dois têm direito à herança, à pensão também, em caso de separação e até adoção. Sim, não só compartilham os direitos referentes à união estável, como também os deveres, a exemplo do dever de alimentos em caso de necessidade de um dos companheiros. E o que eu versei no meu livro, por exemplo, que é a possibilidade jurídica de adoção por casais homossexuais, pode ser configurado como uma porta aberta agora para o Poder Judiciário, e porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que duas pessoas podem adotar juntas se elas forem casadas ou conviverem em união estável. Como foi equiparada para fins de direitos e deveres a união homoafetiva à união estável pelo Supremo Tribunal Federal, e o que caracteriza justamente essa união é aquela convivência factual, pública, notória e duradoura e com perspectiva de vida em comum, que são os requisitos. Então os casais homossexuais a partir de agora poderão adotar, poderão incluir companheiros em associações e entidades diversas como clubes, sociedades, poderão também compartilhar os direitos sucessórios e os bens adquiridos ao longo da união a título oneroso poderão ser partilhados entre os casais. Então é uma grande vitória porque pela primeira vez houve um alinhamento de entendimento e o artigo 1723 do Código Civil foi dada a ele e aos artigos seguintes uma interpretação conforme a Constituição e também uma interpretação do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, que fala sobre a união estável com os princípios constitucionais. Aqui no livro do senhor, a possibilidade jurídica de adoção por casais homossexuais, também o senhor traz e trata dessa questão da pensão, que é uma coisa importante hoje, né? Que a união pode não ser estável a vida inteira. As pessoas podem se separar durante essa relação. E também tem esse capítulo que trata sobre essa questão?
Tem, eu trato sobre a questão patrimonial, essas questões que deram origem ao que se chama de jurisprudência, uma série de decisões que foram sedimentadas ao longo dos anos pelos juízes, que na verdade muitos juízes, aos quais eu parabenizo, corajosos e juízas, já vinham entendendo que o afeto, ou seja, o mesmo sentimento que une as pessoas, que é o amor, que independe de orientação sexual, poderia também existir nas uniões homossexuais. Então eu faço essa evolução para caracterizar, porque o Estado brasileiro é laico e ele deve realmente somente admitir a prova científica. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom dia. Eu agradeço. Muito obrigado.